Diz assim o texto, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Amém, amados? Vamos lá, queridos. O que considerar? No versículo 1, ele já começa dizendo que ele nos deu vida. Amém? Ele quem? Jesus. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Senhor Jesus nos deu vida. Essa vida a qual ele está se referindo aqui não é aquela vida que todo ser recebeu por ter chegado a esse mundo. Ele não está falando da vida que foi gerada no útero da nossa mãe. Não é dessa vida natural que ele está falando. Ele está falando de um outro tipo de vida. Porque ele completa ainda no versículo 1, dando características dessa vida que ele acabou de dar. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ora, como assim? Eu estava morto? Sim, estávamos mortos. Mas como que o camarada está morto e está levantando de manhã, está saindo para trabalhar, está comprando, pagando? Outros não estão pagando, mas estão comprando assim mesmo. Estão fazendo bem, estão fazendo mal, estão casando, dando-se em casamento, gerando filhos. Gente está nascendo, tem gente matando gente. Como é que um defunto mata outro? Como é que é essa morte? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Amados irmãos, essa mensagem que vem trazendo para os irmãos hoje, glória a Deus por isso. O nosso recesso escolar começou no estado já desde a semana passada e no município agora na quarta-feira. E aí eu tive algo muito raro, que é um pouquinho de tempo, só um pouquinho também, sabe? Mas pelo menos me permitiu que eu investisse algum tempo durante a semana procurando meios de ser 100% verdadeiro e ao mesmo tempo não causar pavor e nem repugnância em ninguém, em virtude da transmissão dessa verdade bíblica que está sendo apresentada para nós hoje. Talvez não haja um trecho da Escritura que trate com as pessoas do mundo de uma forma geral, de modo tão incisivo, esfregando nossa natureza pecaminosa assim na nossa cara,
quanto esse aqui de Efésios 2. Nós temos algo parecido lá no Evangelho de João, capítulo de número 8, mas ali Jesus está tratando com um povo especificamente. Ele está tratando com os religiosos judeus que estão ali planejando, articulando meios de meter a mão em Jesus e matar Jesus. E eles estão alegando fazer aquilo por vontade de Deus, dizendo, nós somos filhos de Abraão, traduza isso porque somos filhos de Deus. E Jesus diz claramente àqueles homens, olha, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês dariam ouvidos às palavras que eu estou dizendo para vocês. No entanto, vocês estão aí querendo me matar, coisa que Abraão não faria. E vocês estão querendo me matar porque, na verdade, o pai de vocês não é Abraão. O pai de vocês é o... Lembra-se, né, Washington? Já pensou para aqueles camaradas ouvirem isso? Quem é esse camarada aí para dizer que nós somos filhos do diabo? E aí a ira deles aumentou mais ainda, e só não mataram Jesus naquele momento porque a hora ainda não era chegada. O Senhor Jesus saiu dali da presença daqueles camaradas. Depois desse episódio, certamente é esse trecho da Escritura que nós estamos lendo aqui agora que apresenta a nossa condição de seres humanos pecadores de modo, vamos dizer assim, mais contundente. E por que eu disse que me empenhei em buscar meios de transmitir essa verdade aos irmãos, sem fazer com que ninguém saia daqui me odiando, irado comigo, em virtude não de proferir palavras minhas, mas de trazer à clara essa mensagem do Senhor para nós, para que cada um de nós olhe para dentro de si mesmo, faça uma avaliação de si mesmo, para que possa então compreender o tamanho do milagre realizado por Jesus para a nossa salvação. Amém, amados? Ei, queridos, ei, meus amados, meus queridos, não foi brincadeira, não. Ô, amados, olha, vou falar um negócio aqui para vocês. Jesus curou cego? Curou? Curou ou não curou? Cego, gente cega. Curou, né? Jesus curou aleijado? Curou. Jesus curou lepra? Uma doença sem cura até os dias de hoje. Que inventaram um remédio aí para hanseníase que cura a hanseníase de um lado e aleja o cara com mais 10 doenças por causa da medicação. É um negócio terrível. Conheço uma meia dúzia aí que estão para morrer por causa da medicação. Se viu o livro da hanseníase, Will, você arrumou tantas ziquezira depois. E Jesus curou lepra? Curou. Jesus expulsou demônio? Expulsou ou não expulsou? Expulsou. Jesus ressuscitou mortos? Ressuscitou. Jesus não fez todas essas coisas antes dele morrer? Fez ou não fez? Para vocês entenderem como é muito mais fácil, mas infinitamente mais fácil, dar vista a um cego, fazer um aleijado andar, curar a lepra de um leproso, expulsar demônio de um possesso e até ressuscitar um camarada que morreu. Tudo isso é muito mais fácil do que transformar uma natureza pecaminosa numa natureza justificada por Deus. Fazer de um morador do inferno um morador do céu. Porque para fazer isso, Jesus passou pela cruz do Calvário, morreu. Porque somente pelo lavar-se com aquele sangue precioso que ele derramou naquela cruz, esse milagre então se tornaria possível, como se tornou possível. Amém, amados? Amém. Então, meus queridos, todo o restante é muito fácil. Tanto é que ao longo da história muitos homens têm feito isso. Homens e mulheres de Deus têm orado ao longo desses 2000 anos aí, e cego tem enxergado, aleijado tem andado, leproso tem sido purificado, gente que morreu andou ressuscitando por aí já as dúzias. Expulsar demônio é festa. Hoje em dia os caras filmam na televisão e passam para todo mundo ver um espetáculo horroroso de um pobre coitado fazendo papel de idiota no meio de um monte de gente para passar em rede nacional. Estão entendendo, meus amados irmãos? Dá para você entender o tamanho da obra que Jesus fez na tua vida? Amém?
Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O que é que nós merecíamos derramado sobre nossas vidas? A ira de Deus. Mas pastor, o que é que eu fiz? Eu sou tão bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu não devo na padaria, eu não coloco lixo na rua de qualquer jeito, eu não jogo pedra em cachorro de ninguém, eu não xingo ninguém, eu desejo o bem de todo mundo. Amados, todos nós, todos andamos outrora segundo o curso deste mundo, as inclinações da nossa própria carne, as inclinações de um tal príncipe da potestade do ar que você está lendo aí no versículo de número 2, que não é outro, a saber, o diabo. Mas, pastor, eu não tenho intimidade nenhuma com esse bicho não gosto nem de falar o nome dele, nem tu e nem eu, amados. Essa é a condição natural segundo a qual todos nós nascemos nesse mundo. Você não precisa ter feito nada para merecer a ira de Deus. Você não precisa ter matado ninguém. Você não precisa ser viciado em nada. Você não precisa dizer uma mentira simplesmente por ter nascido. Você já é um ser humano que nesse mundo chegou condenado por causa da natureza pecaminosa. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso, minha irmã? Vejam que esses versículos de 1 até 3 revelam esse estado natural de todo ser humano, que é um estado de morte espiritual. Simplesmente estávamos mortos. Embora vivos na carne, embora naturalmente vivos, espiritualmente estávamos mortos. Não tem como um morto tomar uma decisão. Você sabe de uma coisa? Eu vou ressuscitar o defunto no caixão. Eu vou ressuscitar, eu vou levantar desse caixão, vou sair procurando um crente para orar por mim por aí. Eu não quero morrer, não. Isso é possível? Tem como? É preciso que alguém vá a ele? Muito provavelmente Deus fala aí a algum servo seu, uma serva dele, e vá lá, ore lá por aquela pessoa. Um jovem morreu, a família está chorando, uma mãe chorando desesperada, uma esposa, uma viúva, sei lá, filhos. Lá vai um servo de Deus, ora por aquele defunto, o defunto levanta e pronto. Se essa for a vontade do Senhor, vai acontecer. Mas o defunto não vai sair por aí procurando pela vida. Ou vai? Essa é a nossa condição de pecador, amados. Paulo diz aos romanos que não há quem busque a Deus. Nós não queremos Deus, nós não gostávamos de Deus, nós não queríamos intimidade com Deus, nós não queríamos saber de Deus. Pelo contrário, em virtude das nossas obras serem aliadas às trevas, tudo que a gente queria era distância da luz. Quanto mais longe da luz, melhor. Porque quanto mais perto da luz, mais os nossos erros ficariam evidentes. Quanto mais escondido, melhor. Esse estado é universal. Todos são, por naturezas, filhos da ira. Não é porque tem uma pessoa pior do que outra. Tá vendo lá, passou um bandido daquele, a miséria daquela tem que ir para o inferno. Isso é segundo eu, segundo você. Isso é o que nós pensamos dele. Não quer dizer que seja o que Deus pensa dele. Pastor, eu sou muito melhor do que aquele cabo, eu nunca matei ninguém. Amém, amado. Tem menos serviço, talvez, para o Espírito Santo fazer na tua vida do que na vida daquele assassino. Mas o sangue derramado na cruz do Calvário foi por ele, foi por mim, foi por você, sem distinção. Amém, queridos? Amém.
ainda, esses mortos espirituais, eles estão em franca rebelião contra Deus, porque andamos, segundo esse curso reprovável, segundo o distanciar-se da vontade de Deus. É um andar nessa condição, é um permanecer nessa condenação, é um perseverar nessa condição de rebelado contra Deus. Não é experimentar essa situação num momento da vida e depois deixá-la, não, é uma constante vida sob essa condição. Também, esses mortos espirituais estão sujeitos ao domínio maligno desse príncipe da potestade do ar, que você viu aí no versículo 2, desse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é a mesma pessoa. Estão compreendendo, queridos? Vocês estão entendendo, meus amados? Versículo de número 4. Começam a aparecer os efeitos dessa graça imensurável do nosso Deus. Prestem bem atenção, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por causa disso, a graça se manifesta. Não precisam abrir lá, porque isso toma muito tempo, mas prestem atenção. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículos de 7 a 8, o Senhor diz assim, ó: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eram o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa do servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha, queridos, lá no Deuteronômio, quando Israel, depois de peregrinar pelo deserto, à beira do rio Jordão para passar para Canaã, é contada novamente um resumão de tudo aquilo que foi vivido durante aqueles 40 anos de peregrinação. E o Senhor está dizendo para Israel: olha, eu não escolhi vocês porque vocês são bonitinhos, não. Eu não escolhi vocês porque vocês são mais numerosos, nem mais poderosos do que nenhuma nação da terra, não. Pelo contrário, vocês são menorzinhos. Não está escrito lá não, a gente pensa, vocês são até mais feios que os outros. Tem nada de especial em vocês. Eu escolhi vocês porque eu quis. Simplesmente porque eu quis. Eu fiz um juramento aos vossos pais, que tiraria vocês do Egito e levaria vocês para uma terra que eu prometi. E eu estou fazendo isso porque prometi. Porque as promessas de Deus não falham. Amém, amados? Amém. Você crê nisso? Amém. De verdade? Amém. Pelo menos daqui o pessoal creu. Dali eles estão assim meio, será? Será que eu sou igual aquele povo lá dos hebreus saindo do Egito? Será que eu sou feio daquele tanto mesmo? Por causa, o Paulo, versículo 4 aí, ó. O apóstolo Paulo, ele pinta todo esse quadro desolador da situação humana apenas para colocar em destaque a resposta graciosa e misericordiosa de Deus. Obrigado, meu anjo. Para que a graça maravilhosa do Senhor seja apresentada, para que se dê a essa graça o valor que ela realmente tem, se é que nós conseguimos medir esse valor. Primeiro é apresentado para nós a real condição nossa. E que condição é essa? Depravação total. Estão entendendo, amados? Amantes do pecado, merecedores da ira,
que andam segundo as inclinações da própria carne, dos próprios pensamentos, segundo o curso do príncipe da potestade do ar. Todas essas são as características de todos os homens. E é no meio desse povo que a graça de Deus vai ser observada. Por causa do grande amor com que nos amou. Por isso eu acabei de ler esse texto de Deuteronômio. Deus ama seu povo por vontade própria. Ele simplesmente amou. Seu povo não fez nada de especial para poder ser amado por ele. E o Senhor amou. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nenhum santinho, ele não morreu por nenhum bonzinho, ele morreu por pecadores. Porque se nós fôssemos justinhos, bonitinhos, santinhos, maravilhosos, cheirosinhos, não precisava ele morrer por nós, amados. É exatamente em virtude da nossa incapacidade que ele foi e fez por nós. Amém? A condição de pecadores irremediável, a não ser por Cristo, que foi descrita aí nos versículos de 1 a 3, é fundamental para a compreensão do ensino sobre a eleição de Deus, descrita nos versículos de 4 a 6, que a gente vai ler aqui agora, que diz assim, aliás, no capítulo 1 de Efésios, se você quiser voltar a página, pode voltar, Efésios 1, versículos de 4 a 6, que diz assim, ó, assim como nos o quê? Ele fez o quê? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando foi que o Senhor nos escolheu? Peraí, mas nem o mundo existia, que dirá você? E o Senhor já tinha te escolhido. Dá para você compreender o que é graça de Deus baseado nisso? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos o quê? Opa, o que ele fez? Ele nos predestinou. Pode dizer, amados, ele nos... Quieta, bicho. Ele nos predestinou. Alguns irmãos viram uma onça. Lá vem com calvinismo. Não é calvinismo, não, é Bíblia, mas está escrito na Bíblia. Eu não estou preocupado com o que Calvino disse, com o que Armínio disse, com o que o Papa disse. Estou preocupado com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é. Se ela não diz, não é. É simples assim. Nos predestinou para quem? Ele nos predestinou para ele, para a sua... para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua... Louvor da glória de sua... Opa! Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no Senhor Jesus. Amém, amados? Nós não sabemos porquê, queridos. Nós não entendemos hoje, e talvez a gente não vai entender nunca. Simplesmente ele nos amou. Simplesmente ele escolheu os seus eleitos. Fazer o quê? Tem gente que vira uma jaratataca e fica brabo, morde os cotovelos. Eu não aceito. Brigue com Deus. Chama Deus para sair nos tapas com ele. Eu não tenho essa coragem, mas tem gente que parece que tem. Se revolte contra Deus, se revolte contra a palavra de Deus. Fazer o quê? Eu prefiro me submeter a essa palavra. Eu prefiro aceitá-la como ela é.
Se alguém precisa passar por uma mudança e essa mudança é radical, essa mudança vai acontecer em mim e não na palavra. Sou eu que vou mudar a minha vida para me adequar à palavra. Não é a palavra que vai mudar para se adequar ao que eu quero. Amém, amados? Dá para entender isso sem grandes dificuldades ainda. E sobre o dom divino da vida aqui descrito. Todo esse cenário de horror, de pessoas que andam segundo as inclinações da própria carne, dos seus próprios pensamentos, sujeitos às suas próprias vontades, segundo o curso do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. No meio desse cenário de horror, no meio desse monte de gente sem futuro nenhum, que a graça de Deus vem e se manifesta. Simples. Seja para o bem, seja para o mal, todos os seres deste planeta estão sob a mesma condição de receber a qualquer minuto ou a qualquer segundo a mesma ou o mesmo tipo de recompensa. Glória a Deus, porque a recompensa recebida da parte de Deus é algo que ninguém vai tomar de nós. Vocês têm televisão em casa, vocês assistiram nesses últimos dias, só o que nos vem são notícias de atos terroristas, não é verdade? E entra um doido atirando num monte de gente acolá, e outro doido se explode não sei aonde, mata um bocado de gente. Anteontem um maluco pega um caminhão, sai numa avenida cheia de gente, por 2 quilômetros com um caminhão em alta velocidade, fazendo zigue-zague, mata mais de 80, fere mais de 100. No meio daquele monte de gente morta, crianças, mulheres gestantes. Certamente devia ter alguém ruim por ali que morreu também. Mas eu não tenho dúvida que tinha gente boa ali morrendo também. Por quê, amados? Porque o mal que sobrevém a todo mundo nessa terra não escolhe cara para agir. Morre gente boa e morre gente ruim. Morre gente nova, morre gente velha, morre magrinho, morre gordinho. A morte não escolhe cara não, queridos. A graça de Deus é manifestada do céu sobre nossas vidas, respeitando a soberana vontade dele também, e não nossa. Por que é que nós pregamos o evangelho a toda criatura? Isso é um mandamento da palavra. Por que que a palavra mandou que a gente fizesse discípulos de todas as nações? Porque não está em nós o escolher quem merece ou deixa de merecer. Porque se dependesse da nossa aprovação, ia virar uma confusão terrível. Todo mundo aqui é ciente que no seu ciclo de amizades existem umas pessoas que você gosta e existem outras que você não gosta. Existem algumas pelas quais você talvez até seria capaz de dar a vida, e já existem outras que você adoraria se recebesse a notícia: ó, rapaz, morreu. E rapaz, que pena, né? Porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos, nós somos carnais, nós somos maus por natureza. Se estivesse em nós o decidir, eu vou pregar ali para o irmão Filho, porque eu gosto do irmão Filho, eu acho o irmão Filho um camarada tão legal, eu vou pregar para ele, porque eu adoraria que o irmão Filho se convertesse, que ia ser um bom companheiro meu de ministério. Já olharia para o irmão Fábio, não, o irmão Fábio, eu não gostei do Fábio, eu não vou com a cara dele, eu não vou pregar para esse camarada não, porque eu não quero nem ele por perto de nós. O nosso crivo seria esse, de acordo com a cara, de acordo com o que a gente gostasse, que a gente achasse legal, a gente iria atrás. É como os irmãos, os amigos ali da maçonaria, já vieram 3 atrás de mim.
Pastor Walter, o senhor é um homem muito bacana. Pastor, eu gosto muito do senhor. Olha, só lhe falta uma coisa. O senhor recebe um convite meu para comparecer à maçonaria, participar de uma reunião com a gente. Quer dizer, na mentalidade dele, eu sou um cara tão bom, mas tão bom que eu até serviria para ser maçom. No evangelho as coisas não funcionam assim. No evangelho é o oposto. É como Deus ter olhado para mim: olha, Walter, tu é uma criatura tão desprezível, você é um camarada tão para nada, um infeliz de tal maneira que eu vou te salvar. Sai daí, vem cá. Estão entendendo, queridos, como é que a coisa funciona no reino de Deus? E estão entendendo por que nós temos da parte dele a ordem: pregai o evangelho a toda criatura? Os eleitos do Senhor vão ouvir a voz do Senhor e vão seguir o Senhor. Os que não são vão ouvir, vai bater num ouvido tampado aqui, não vai entrar nunca. Ou outros que são vazados, entra de um lado e sai do outro, não vão entender nunca, vão zombar da palavra de Deus. Alguns vão até mudar a religião, vão ser bons evangélicos, bons católicos, mas não vão ser servos de Deus nunca. Lamentavelmente acontece assim. Porque a graça de Deus, derramada sobre os seus eleitos, vai surtir o efeito que Ele mesmo deseja que surta, para com aqueles que Ele quer que esse efeito seja verificado. Os versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos... O que Jesus fez? E juntamente com Ele nos... Vamos dizer juntos, nos... Para que fôssemos ressuscitados era necessário que primeiro estivéssemos mortos. Essa era a nossa condição. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Nos deu vida. Vida juntamente com Cristo. A vida que há nele, há naqueles que Ele redimiu. A mesma vida dele. A vida que há nele, Ele deu para nós. Nós não somos como Ele, Ele é Deus, nós não seremos deuses nunca. Mas Ele colocou em nós vida dele mesmo. Ele não colocou em nós vida de animais. Ele não fez uma transfusão da vida de um ser humano para outro ser humano. Ele colocou vida dele em nós. Amém, queridos? Amém. Assim como Ele ressuscitou para uma vida eterna, os que nele estão também viverão eternamente. Amém, amados? Amém. Mas aquele que está em Cristo, esse não morre, já passou da morte para a vida, vive eternamente. E ainda nos fez assentar. Como assim? Assentados, por quê? Porque descansados das fadigas, das incertezas, das perseguições, tudo isso pela fé. Oh, amados do bom Deus, entenda pelo amor de Deus, que a maior bênção que poderia ter acontecido na tua vida, já aconteceu. Não persiga religião alguma e nem o próprio Senhor esperando receber mais alguma coisa dele. Embora Ele seja infinito em bondade e misericórdia e possa até dar, mas pelo amor de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, não considere coisa nenhuma, nem nessa vida, nem na vida por vir. Não considere nada mais valioso do que a vida que Jesus te deu. Amém, amados? Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele derramou aquele sangue precioso por você.
Por causa desse sangue, os seus pecados foram perdoados. Você ia para o inferno e não vai mais, você vai para o céu. Amém, querido? O que é que você quer mais de Deus? Pense. O que é que você ainda quer receber? Se você quer realmente mais alguma coisa, você é um ser insaciável, avarento, ganancioso, ou não é? Nós vamos a Jesus com os mais variados desejos. Curar uma doença, e Ele cura. Resolver um problema afetivo, e Ele resolve. Tratar de um problema financeiro, e Ele trata. Contanto que Ele queira. E se Ele tratar, oh, maravilha. E se Ele não tratar, oh, maravilha. Ele me deu vida, estando eu morto. Amém, queridos? Ele me ressuscitou juntamente com Ele. Ele me assentou com Ele nas regiões celestes. Eu já vivo eternamente nele. É por isso que eu não temo mais nem a morte. O que é que eu posso querer mais? A gente ainda pede alguma coisa? Pede, porque nós somos pidões. Olha o Pedro ali, meu caçulinha, olha o tamanho dele, que bichinho bonito com aquele cabelinho. Ele nunca parou de me pedir as coisas, nem o Júnior daquele tamanhozão. Pai, com aquela voz dele. Vem, pai, de boa. A mesma coisa que são nossos filhos conosco, somos nós com Deus também. A gente está o tempo todo, pai, me dá. Mas no coração, esteja contente com o de mais valioso que Ele já te deu, a vida eterna. Amém, amados? Versículo 7. Tudo isso, amados, é para a glória dele mesmo. Não é a tua, não é a minha. Olha só, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Oh, queridos, pelo amor de Deus, amados, olha, esses séculos vindouros aí que ele está falando, diz respeito à eternidade. É depois que esse mundo velho tiver acabado. E tudo isso é para mostrar na eternidade a suprema riqueza da sua. O que é algo supremo? Supremo é absoluto, maior do que tudo, não tem nada maior. A suprema riqueza da graça de Deus, mostrada na eternidade, que diz respeito a quê? A remissão do pecador. Como o Senhor se glorie dele mesmo, e isso seja para a glória dele mesmo, para que o universo, sei lá, parcelas de civilizações que existem ou deixem de existir, os discos voadores que a gente anda perseguindo por aí, sei lá, Isma, uma hora a gente acha uma porcaria dessa aí. Já falei, de vez em quando tem uma turma aí que vão fotografar uns discos voadores. Eu já falei, é para eles me levar também. Eu sou doido para puxar um bicho desse pelo rabo. Só para mostrar para eles, está aqui, ó, o ET, olha que bicho feio. Com certeza submisso ao nosso Deus também. Tudo que há nesse universo, que a gente pode conhecer, que a gente não conhece, que ouviu falar, que nunca nem sonhou, não interessa onde há, existe e é submisso a esse Deus poderoso, do mesmo jeito que nós também somos. Amém, amados? Não temos dúvida disso. E para tudo isso e pela eternidade, tudo isso que a graça do Senhor tem feito, uma vez manifestada sobre nós, é para a glória dele mesmo. Não é para a minha glória, não é para a tua glória. O homem que tem juízo e vergonha também. A mulher que tem juízo e uma vergonhazinha também, se submete a esse Deus maravilhoso imediatamente. Amém, amados? Olha, queridos, todos os que aqui estão aqui recebendo da parte de Deus um presente tremendo. Logo de cara, o fato de você ter nascido aqui nesse Brasil, e em pleno século XX, embora tenha uns aí já do século XXI, a maioria do XX,
já é uma manifestação tremenda da graça de Deus sobre a tua vida. 1 século antes de nós, 100 anos antes de nós, não tiveram essa liberdade que nós estamos tendo de meditar na palavra de Deus, de cultuar o Senhor Jesus da maneira que nós estamos cultuando aqui. Foram perseguidos, correram de tiro, alguns foram presos, espancados e até mortos por causa da palavra de Deus. Gente que está nascendo hoje em países árabes e outros países asiáticos não tem esse privilégio que nós estamos tendo aqui, de com tanta liberdade poder falar e meditar na palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui. E isso que nós experimentamos aqui já é manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, amém, amados? Tudo isso para a glória dele mesmo. Então, se você tem juízo, se você não é louco, se submeta imediatamente a essa vontade desse Deus maravilhoso. Talvez a religiosidade, as noções de religião que ao longo da vida foram inculcados em você, porque seus antepassados aprenderam assim, seus bisavós, seus avós, seus pais, você, chegou até você de uma maneira e hoje você está descobrindo que não é assim. Que religião não resolve coisa nenhuma, que o fato de você sair de casa e vir aqui uma vez por semana não faz de você um merecedor do céu. Que o fato de você ser bebedor de cachaça e ter largado a cachaça não faz de você um merecedor do céu. E o fato de você ser um raparigueiro e ter largado rapariga não faz de você um merecedor do céu. Você vai para o céu por graça de Deus. Amém, queridos? Essa graça manifestada sobre a sua vida vai ter um testemunho que vai ser visível ao mundo inteiro. As pessoas vão ver você, o mundo vai ver você, Satanás vai ver você e vai identificar em você um eleito de Deus. Por causa das obras que você vai passar a praticar, você vai ser identificado com um que foi alcançado pela graça de Deus, não pelo fato de ser um evangélico. Isso não dá camisa a ninguém, resolve problema de ninguém. Ser um religioso não resolve nada. Tiago, na sua epístola, fala de modo magnífico acerca disso. Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Abandone essa religiosidade que está te atrapalhando servir Jesus. Renuncie a essa religiosidade e entregue definitivamente essa vida aos cuidados do Senhor. Viva a vida de obediência a esse Deus gracioso que deu a vida por você. Amém, queridos? Amém. Versículo 8. Pela graça sois salvos. É pela graça. É pura graça de Deus. Não é porque você é bonitinho. Não é porque você é legalzinho. É exatamente o contrário. Foi necessário que a graça de Deus se manifestasse, exatamente porque a gente não merecia. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Amém, queridos? Não vem das obras, não é de obras. Se fosse das obras, qualquer um poderia, como diz aquele maluco do Edir Macedo, exigir de Deus, fazer com que Deus então fosse obrigado. Deus virou um molequinho na mão de um vagabundo daquele. Evidentemente que o moleque é ele, não Deus. Coloca o homem em posição de exigir alguma coisa de Deus. Quem somos nós? Quem é um mal acabado daquele, iludido em cima de sua própria fortuna, que fez tomando de pessoas humildes, carregadas pelos seus próprios desesperos, que fazem se acabar do pouco que ainda tem para endinheirar cada dia mais um vagabundo daquele, e muitos outros iguaizinhos a eles, que tem inclusive na nossa cidade aqui também, que pensam que têm o direito de exigir alguma coisa de Deus, e não compreenderam que não é
pelas obras. Se nossas próprias obras pudessem servir como trampolim para a nossa salvação, aí sim nós teríamos no que nos gloriar. Mas a palavra é muito clara: não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não temos de que nos gloriar. A glória é totalmente e de mais ninguém. Versículo 10 volta com um contraste tremendo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou para que... No versículo 2 está dizendo que todos nós andávamos... Opa! Na verdade, o Senhor preparou um outro tipo de obra para que nós andássemos nelas. Mas por causa do pecado nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade dos nossos pensamentos, segundo a inclinação do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Você não é mais um filho da desobediência, você agora é um filho da obediência. Você se tornou filho de Deus, foi adotado por Ele, a graça de Deus te alcançou, ela te transformou, você creu, e porque você passou a crer, Ele te deu o Espírito Santo, e como você tem o Espírito Santo, você foi capacitado para agora fazer as obras que Ele quer que você faça. Amém, amado? Se você não faz essas obras, é porque Ele não te deu o Espírito Santo. E se você não recebeu o Espírito Santo, é porque você não crê. Você é apenas um religioso, uma religiosa. Você está enganando você. Você pode enganar seus pais. Você engana seus irmãos. Você engana marido, engana esposa, engana filhos. Mas você nunca vai enganar a Deus. Chegará o momento de prestar contas, então, das obras praticadas por meio desse corpo, das obras que vão testificar se nós levamos essa vida como meros religiosos ou se nós nos valemos dessa graça maravilhosa que veio até nós e verdadeiramente mudamos de vida. Se você ouviu acerca dessa graça, foi tocado por esse amor incondicional do Senhor, viva por Ele e não pelas vontades da tua própria carne, do teu pensamento, mas viva para Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos?